Olá, meu nome é Laura. Oi, meu nome é Júlia. Oi pessoal, meu nome é João Gabriel. E neste vídeo falaremos um pouco sobre a microestrutura do aço CA50 aplicada à construção civil e a sua relação com as propriedades mecânicas. Primeiro, o que é o aço CA50? O aço CA50 é uma liga metálica destinada às armaduras para estruturas de concreto armado, por isso a sigla CA, que geralmente são em forma de vergalhões nervurados e que são amplamente usados nas construções de vigas, pilares, lajes e fundações. Logo, a segurança de uma estrutura depende diretamente do comportamento mecânico desses vergalhões, e hoje nós vamos entender melhor a relação interdependente entre a microestrutura e as propriedades mecânicas desse material. Vamos entender melhor sobre as propriedades que esse aço possui para ser um material tão visado pela construção civil, e em seguida entenderemos quais elementos, processos e ensaios são precisos para chegar a essas propriedades. Dentre as principais propriedades mecânicas desse material, podemos listar a resistência mínima ao escoamento de 500 MPa ou 50 kg força por milímetro quadrado. Inclusive, esse 50 é também uma parte da nomenclatura dele. CA, concreto armado, 50, que é sua resistência mínima ao escoamento. Resistência à tração, entre 600 a 700 MPa. Alta ductilidade, permitindo que o material se deforme consideravelmente antes de quebrar. Boa tenacidade, capacidade de absorver energia antes de se romper, aumentando a segurança da estrutura. Módulo de elasticidade de aproximadamente 200 GPa, o que indica que ele é suficientemente rígido e flexível para suportar as tensões da construção. E boa soldabilidade, o que significa que vai facilitar a união de barras para formar estruturas de armaduras mais complexas. Agora vamos falar sobre os elementos de liga do aço CA50. Que o aço é primordialmente composto de ferro e carbono, nós já sabemos. Porém, é necessária a adição de certas impurezas, ou melhor, elementos de liga, dentro dessa composição, a fim de atingirmos propriedades específicas no material. No caso do CA50, buscamos um aço capaz de suportar grandes esforços mecânicos. Primeiro, o manganês é um dos elementos mais relevantes na composição do aço CA50. Ele atua aumentando a resistência mecânica e a dureza do aço através do encroamento e da formação de estruturas mais estáveis. Além disso, o manganês auxilia na desoxidação do aço durante o processo de fabricação e reduz os efeitos negativos do enxofre, evitando a fragilidade. O silício também funciona como desoxidante e contribui para aumentar a resistência mecânica sem prejudicar a ductilidade. Em aços para a construção civil, como o CA50, o silício melhora o limite de escoamento, favorecendo o endurecimento por solução sólida e garantindo que o aço suporte maiores esforços antes de deformar permanentemente. O fósforo é considerado uma impureza, mas pequenas quantidades são inevitáveis. Em teores muito baixos, pode até proporcionar um aumento na resistência e melhorar a usinabilidade. Porém, seu excesso é prejudicial, pois provoca fragilidade e especialmente em baixas temperaturas. Por isso, no CA50, o fósforo é rigidamente controlado. Assim como o fósforo, o enxofre também é classificado como uma impureza. Sua principal função é melhorar a usinabilidade do aço. No entanto, essa função é um pouco irrelevante no aço CA50, que não é um aço de usinagem, e sim um aço para construção civil, utilizado principalmente em barras laminadas. Ainda assim, pequenas quantidades de enxofre acabam ajudando na melhor plastificação durante a laminação, facilitando um fluxo mais uniforme do metal. O importante é que esse teor seja mantido muito baixo para evitar fragilidade. Embora já conhecido, é importante destacar o papel do carbono. O carbono é o principal responsável pelo aumento da resistência mecânica por meio da formação de microestruturas mais duras, como a perlita e ferrita-perlita. No CA50, o teor de carbono é ajustado para garantir um equilíbrio entre resistência e ductilidade, permitindo a conformação das barras e a soldabilidade quando necessário. Outros elementos menores, como
cromo, níquel, cobre, entre outros, podem aparecer em pequenas quantidades, dependendo da rota de fabricação. Esses elementos podem contribuir para a resistência à corrosão, tenacidade e dureza, mas não são os protagonistas na composição típica do CA50. Falando um pouco agora dos tipos de defeitos pontuais formados pelos elementos de liga do aço CA50. No aço CA50, os elementos de liga entram na microestrutura formando defeitos pontuais do tipo substitucional e intersticial, dependendo do tamanho atômico do elemento. Então, primeiramente, os defeitos pontuais substitucionais. Eles acontecem quando um átomo de liga substitui um átomo de ferro na rede cristalina. Isso ocorre quando o átomo tem um raio atômico semelhante ao do ferro, com uma variação de até 15%. Entram como substitucionais o manganês, o silício, o fósforo, o enxofre e o cromo, níquel e cobre quando estão presentes. Esses elementos eles ocupam posições do ferro na rede cristalina e causam distorções locais, aumentando a resistência mecânica por solução sólida. Já os defeitos pontuais intersticiais acontecem quando o átomo é pequeno o suficiente para ocupar os espaços vazios da rede, os interstícios. Entra como intersticial o carbono. Como o carbono é muito menor do que o ferro, ele se aloja entre os átomos e gera grandes distorções na rede, sendo o principal responsável por aumento da resistência, formação de microestruturas como a perlita e redução da ductilidade. Microestrutura do aço CA50. O aço CA50 é um aço carbono com teor de geralmente em torno de 0,20 a 0,30%. Em função dessa composição química e do resfriamento após a laminação a quente, sua microestrutura final é formada predominantemente por ferrita mais perlita. A ferrita é uma solução sólida intersticial de carbono no ferro alfa, cuja estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado, CCC. Ela apresenta baixíssimo teor de carbono dissolvido, sendo, portanto, a fase mais macia e dúctil do aço. Os impactos da ferrita na estrutura do CA50 são proporcionar uma boa ductilidade, permitir deformação plástica antes da fratura, isso é essencial para as estruturas de concreto armado, contribui para a absorção de energia, reduzindo o risco de fratura frágil e facilita processos de conformação e dobramento das barras. No CA50, a ferrita é responsável por garantir que, mesmo com alta resistência, o aço não rompa de forma brusca, mantendo um comportamento seguro em aplicações estruturais. Já a perlita é uma microliga de ferrita, que é a estrutura CCC que acabamos de falar, e cementita, uma estrutura cristalina ortorrômbica de carboneto de ferro, o F3C. Elas são dispostas de forma lamelar, formada durante o resfriamento do aço a partir da austenita. Nessa imagem, nós podemos observar exatamente a alternância de fases entre a ferrita e a cementita, formando a perlita. O impacto da perlita na estrutura do CA50 se caracteriza principalmente em aumentar significativamente a resistência mecânica e a dureza, elevar o limite de escoamento e de resistência à tração, reduzir a ductilidade em relação à ferrita pura e contribui para a capacidade de suportar grandes esforços mecânicos. A presença da cementita na perlita dificulta o movimento de discordâncias, tornando o aço mais resistente à deformação. O desempenho do aço CA50 depende diretamente do equilíbrio entre a ferrita e a perlita. Mais ferrita traria maior ductilidade e tenacidade ao material, já mais perlita traria maior resistência mecânica. No CA50, esse equilíbrio ele é cuidadosamente controlado para atender às normas estruturais, garantindo maior resistência, que no caso é o limite de escoamento de aproximadamente 500 MPa, né? Boa ductilidade, que é essencial para a segurança estrutural, e um comportamento previsível sobre o alto carregamento que esse material suporta. Oi pessoal, dando continuidade aqui ao assunto, vou falar sobre o processo de fabricação e sua importância para a estrutura do vergalhão. O processo de fabricação ele é fundamental para definir propriedades mecânicas e a segurança em estruturas de concreto. O aço ele é produzido tanto em altos fornos quanto em fornos elétricos
onde a composição química é controlada para garantir resistência e ductilidade adequadas. A partir do aço líquido são produzidos tarugos que passam pela laminação a quente, que é um processo que reduz o diâmetro e forma as nervuras responsáveis pela aderência ao concreto. Após a laminação, o vergalhão pode receber tratamentos como encruamento a frio, que é mais para o CA60, ou têmpera e autotêmpera, que é mais assim para o CA50, que alteram de forma direta a microestrutura do aço. Esses processos influenciam a resistência, a ductilidade e o comportamento do vergalhão em serviço, garantindo que ele suporte esforços de tração e não apresente ruptura frágil, que é crítica em estruturas de concreto armado. Agora eu vou falar sobre a importância do ensaio de tração para os vergalhões. Afinal, por que o ensaio de tração é tão importante para vergalhões? Porque é através deles que podemos compreender se o aço atende às normas, no caso as normas do CA50, nós podemos avaliar a ductilidade, que é a capacidade de se deformar antes de romper, nos permite identificar problemas de fabricação e esse ensaio também revela alguns defeitos, como por exemplo o encruamento excessivo, que é quando o vergalhão fica muito rígido e perde a capacidade de se deformar antes de romper. No ensaio de tração isso aparece como baixo alongamento na ruptura, indicando risco de ruptura frágil, o que é perigoso para estruturas, porque não há um aviso prévio antes da falha. Outro defeito é a baixa homogeneidade, que no aço nós temos várias regiões e algumas regiões elas podem ser mais resistentes do que outras. E isso ocorre principalmente por conta da composição química, das variações que ocorrem na composição química ou no processo de fabricação. No ensaio de tração isso pode causar ruptura fora da região esperada. Outro defeito é o aço reciclado de má qualidade, O uso de sucata sem controle adequado pode introduzir impurezas indesejadas, como enxofre ou fósforo, e esses elementos eles tornam o aço mais frágil e menos dúctil. E por fim, falhas no processo de laminação, que são falhas que podem gerar tensões internas, defeitos superficiais ou estrutura inadequadas do aço. Essas falhas aí podem acontecer no processo de laminação, que é um dos primeiros processos, por isso que é um grande defeito que pode ser trazido ali e pode ser revelado no ensaio de tração. Assim como qualquer outro aço, o CA50 também tem uma norma, e essa norma deve ser cumprida. Então, a partir dos valores que encontramos no ensaio de tração, nós podemos comparar com a norma. E a primeira comparação que foi feita foi a questão do limite de escoamento, que para o CA50, o valor nominal de projeto é 500 MPa. Nós chegamos a um valor de 584 MPa. Com esse valor, a gente pode tirar a conclusão que no ensaio realizado, o vergalhão atingiu e ultrapassou essa região antes do encruamento. Ou seja, o aço comportou-se como CA50 em relação ao escoamento, Então foi um valor ali que foi agradável. Outra comparação que é feita é a resistência máxima. Que a resistência máxima mostra que o valor de 584 MPa ele representou a resistência à última tração, Chegou à resistência máxima em 584 MPa. E indica que o vergalhão apresentou um bom ganho de resistência após o escoamento, que é um comportamento típico de um material dúctil que endurece com a deformação antes de romper. E também temos o alongamento da ruptura, que esse valor ele é uma porcentagem, um valor que é nos dado em porcentagem, que para o CA50 o mínimo ali é 8%. E como é calculado esse valor? Basicamente nós temos que ter dois valores antes para podermos calcular essa porcentagem, que o primeiro valor é o comprimento inicial do vergalhão e depois nós temos que ter o comprimento final do vergalhão, porque após a ruptura sempre tem uma alteração ali do seu comprimento. A partir desse valor nós chegamos a um valor decimal que multiplicado por 100 dá a porcentagem, que o valor aqui que nós chegamos foi 8,59%. Ou seja, com esse valor que passou de 8%, nos mostra que o ensaio tem uma ductilidade suficiente, seguindo ali o requisito normativo. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo aí do ensaio de tração no vergalhão. Enquanto rola esse vídeo aí para vocês, eu vou aqui explicar sobre o estágio observado para o CA50 e também falar sobre a diferença entre ruptura dúctil e frágil para vermos se o aço foi mais dúctil ou frágil. Falando aqui do estágio, primeiramente nós temos o regime elástico, que é a fase inicial do ensaio de tração, em que para cada aumento de carga ocorre um aumento proporcional no alongamento do vergalhão. Enquanto o material permanece nesse regime, as deformações são reversíveis. Em segundo, nós temos o escoamento, que é a fase em que ocorre deformação plástica significativa com aumento do alongamento sem necessidade de grande acréscimo de carga.
o material passa a sofrer deformações permanentes. No encruamento, nós temos o vergalhão, que ele volta a apresentar aumento da resistência mecânica, exigindo tensões cada vez maiores para continuar deformando. Essa etapa se estende até o início da estricção, quando começa a formação do pescoço, o pescoçamento. E por fim nós temos a ruptura, que ocorre após a estricção, que é a formação de pescoço visível e elevado, tendo um alongamento total que é superior a 8%, que eu já tinha comentado, tinha sido 8,59%, caracterizando um comportamento dúctil típico do aço para vergalhões. E só emendando aqui, já falando sobre a diferença entre a ruptura dúctil e frágil, uma ruptura dúctil ela deforma bastante antes de romper, ela tem uma alta absorção de energia, tem o empescoçamento e é um comportamento desejável nas estruturas de vergalhões. E a ruptura frágil, ela rompe sem aviso, quase não tem alongamento, a superfície é muito lisa e reta e é extremamente indesejável. Com isso nós podemos perceber que o nosso caso do vergalhão ele é um caso de ruptura dúctil. O ensaio de dureza auxilia na seleção do material mais adequado para uma determinada aplicação, uma vez que materiais mais duros apresentam, em geral, maior resistência ao desgaste e à deformação. Além disso, o ensaio de dureza constitui uma ferramenta essencial para o controle de qualidade nos processos de fabricação, pois permite verificar se os materiais utilizados atendem às especificações de durezas exigidas. Dessa forma, garante-se que os produtos finais sejam apropriados para o uso pretendido. Esse ensaio também pode ser empregado para avaliar a eficácia de tratamentos térmicos, sendo essa verificação especialmente importante em setores como a indústria metalúrgica e siderúrgica. O conhecimento da dureza de material é fundamental para a prevenção de falhas prematuras em componentes e peças. Em caso de falhas já ocorridas, a análise da dureza pode ser utilizada para investigar possíveis causas, como baixa qualidade de material ou inadequações nos processos de fabricação. Por fim, o ensaio de dureza é classificado como um ensaio não destrutivo, pois apenas deixa uma pequena impressão na peça, a qual não compromete seu desempenho técnico. Para nosso ensaio de dureza, fizemos o ensaio Rockwell, que primeiro se aplica uma pré-carga para garantir que o corpo de prova esteja firme e depois é feita a aplicação da carga do ensaio. Para o ensaio mais preciso, medimos em duas escalas, a C e a B, como vocês podem observar no vídeo que estou mostrando agora. Com o corpo de prova com 2,5 milímetros, começamos na escala C e obtivemos 18, 19 e 20 na escala C, com média 19 na escala C. E depois a B, e obtivemos 5, 3 e 9. E como C foi mais constante, escolhemos essa. O que condiz com a norma, pois a escala C é usada em materiais mais duros, como o aço CA50. Os resultados obtidos estão dentro dos parâmetros das propriedades mecânicas para o aço CA50. Os valores determinados nos ensaios de tração e de dureza condizem com os estabelecidos pelas normas técnicas, evidenciando comportamento mecânico adequado. A análise da microestrutura contribui significativamente para a avaliação dos resultados mecânicos, evidenciando características compatíveis com aço CA50, como a presença predominante de ferrita e perlita, típicas de aço carbono laminados a quente. Dessa forma, podemos concluir que os resultados experimentais estão em conformidade com os parâmetros normativos das propriedades mecânicas exigidas para o aço CA50, sendo os ensaios realizados fundamentais para a validação do material analisado. Assim, a combinação dos ensaios com a análise de microestrutura confirma os requisitos e a capacidade do aço CA50 em estruturas de concreto armado. Foi isso, pessoal. Esperamos que tenha ficado claro e se tiverem alguma dúvida, podem escrever nos comentários. Até a próxima!